Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Por que que Jesus é o eterno sumo sacerdote? Deixa eu te explicar antes da gente ler, que quando nós lermos, aí nós já vamos entender. Quando nós estudamos Hebreus capítulo 7, ele vai contar para nós a história de Jesus Cristo, da superioridade de Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno. E esse sacerdote que era Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança. Na antiga aliança, era assim: o sacerdote, quando ele assumia o sacerdócio, tudo mudava na gestão dele, vamos assim dizer. O sacerdote assumiu, então agora novas leis, novo entendimento, era de acordo com aquele sacerdote. No passado, gente, no Velho Testamento, vou colocar assim, Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento, os sacerdotes homens. Novo Testamento, sacerdote Jesus. No sacerdote homens, todos nós éramos sujeitos àquilo que os homens determinavam. Nós tínhamos que seguir o homem, por causa da lei que era dada a um homem, e todos nós tínhamos que seguir aquele homem, chamado de sacerdote. Então, era somente o sacerdote que tinha o poder de entrar na presença de Deus por nós. Se nós estivéssemos no Velho Testamento, nós não poderíamos dizer: Senhor, eu entro em sua presença. Não, quem entrava era o sacerdote. E nós, então, apenas recebíamos. Nós tínhamos que esperar receber a bênção sacerdotal. Se nós estivéssemos no Velho Testamento e eu fosse o sacerdote, então como é que funcionaria? Eu entraria no Santo dos Santos, pediria a bênção de Deus, e vocês ficavam aí assentadinhos esperando. Então eu saía do Santo dos Santos e lhe dava a bênção sacerdotal. Você já ouviu falar de bênção sacerdotal? É a bênção do sacerdote. O sacerdote abençoava o povo, dizendo: eu vos abençoo, tá? Eu vos abençoo em nome de Jeová, ou em nome de Yahvé, ou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vos abençoo. E então ele proferia bênçãos. Aí ele tinha uma lista que ele precisava mencionar. Então ele ia mencionando: eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a sua maternidade, para aquelas mulheres que eram estéreis, né, que estavam esperando a bênção sacerdotal para gerar. Então o sacerdote tinha que dizer: eu abençoo você, mulher que é estéril, a partir de agora você não vai ser mais estéril. Eu abençoo o seu campo, a sua produção, a sua lavoura, né? A sua fábrica, se fosse hoje, né? Abençoa a tua profissão, eu abençoo a tua mente, eu abençoo os teus... E assim, ele ia abençoando tudo. Aquilo que ele não falasse, a pessoa não recebia. Era só o que o sacerdote falasse, tá? Era mais difícil, porque imagina, o sacerdote esqueceu de falar alguma coisa, eu não receberia, porque eu dependeria dele. No Novo Testamento, tudo é diferente, porque no Novo Testamento, você não depende do sacerdote físico, homem. Você depende do sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Só que para nós, seres humanos, é mais fácil a gente depender de um homem. Por isso que é mais fácil, às vezes, guiar as pessoas na visão de um homem do que fazer as pessoas serem guiadas pelo Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque é mais fácil você ter: o pastor é minha estrela, o pastor é meu guia, o pastor é minha autoridade, o pastor é o meu líder espiritual, o pastor é tudo na minha vida. Ai de mim se não fosse esse pastor. Tá bom, maravilha, mas e se um dia esse pastor morrer? Você já parou para pensar ou não?
Não parou, né? Tá. E se um dia esse pastor for embora? Já parou para pensar ou não? Se você depende do homem e o homem falhar, você falha junto, sim ou não? Falha ou não falha? Então, por isso, a igreja do século 21, né, que é bem instruída por Deus, eu estou aqui na visão de instrutor, não de ser o seu guia espiritual. Não sou seu guia ou a base para você, o seu referencial. Claro que Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo bem, ótimo, maravilhas, mas isso pesa. Quanto mais você diz assim, puxa vida, eu me inspiro, né, no pastor, isso pesa nos meus ombros, porque quanto mais você se sente inspirado, motivado, eu preciso ainda ser mais fiel, porque eu não posso falhar. Se eu falhar, você falha também. Mas o que eu quero resumir falando nisso é que o nosso sumo sacerdote é Jesus. Então, independente de eu te motivar, independente de eu te ajudar, eu preciso que os teus olhos estejam olhando para Jesus. Estou explicando, sim ou não? Porque se os teus olhos estiverem olhando para o homem, ainda que não seja eu, se aquela pessoa falhar, você falha junto. Se ela fraquejar, você fraqueja também. Não é? Então, se ela desistir, você desiste. Então, eu preciso te dizer que o nosso sacerdote é Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha, então, juntos em Hebreus 7:11. Né? Hebreus capítulo 7 diz assim, fala o seguinte: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então está dizendo, se a perfeição fosse pelos homens, sacerdotes, levitas, homens, não haveria necessidade de um segundo sacerdote. Concorda comigo? Sim ou não? Não haveria necessidade. Para que Jesus veio então? Jesus veio porque, né, os sacerdotes que nos escreveram a lei, né, a lei de Moisés, já ouviu falar da lei de Moisés, sim ou não? Não foi suficiente. Não foi suficiente. Então precisou o quê? O Jesus morrer por nós. Dê uma olhada comigo agora no versículo. Então está dizendo que se ela tivesse sido perfeita, não precisaria de um outro. Então, minha gente, preste atenção. Eu vivo com base na lei de Moisés? Não, filho. Eu vivo com base na lei da nova aliança. Mas a antiga aliança foi invalidada? Não, ela foi cumprida. Se eu dissesse para você assim, gente, vocês só vão entrar nos céus se vocês, uma vez por semana, forem no monte do Araci, meia-noite, e orar meia-noite em ponto. E você conseguir chegar lá 5 para meia-noite, meia-noite você está lá orando. Aí você desce de lá com a sensação de dever cumprido, porque você fez alguma coisa fisicamente. Só que aí entra a nossa espiritualidade, porque a nossa graça, a bênção que nós temos da parte de Deus, nosso Pai, hoje, não é por feitos que eu, ou que você e eu realizamos, mas sim pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aqui entra o demônio dizendo para você que você precisa fazer por merecer. Porque quando você faz por merecer, você está anulando o que Jesus fez por você. Não sei se eu consegui explicar. Então, na sua cabeça, você pensa às vezes, eu acho que eu não mereço. Claro, meus filhos, nenhum de nós merecemos. Isso é graça. O que é graça? Favor não merecido. Jesus morreu por nós e nos deu a bênção de graça. Porque nós não merecíamos, mas Ele quis
nos abençoar, mesmo sem a gente merecer. Então a vida que eu vivo hoje não tem nada a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que Ele fez. A vida que eu vivo hoje não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem Ele foi. Então a vida que eu vivo hoje, eu vivo em nome dEle. Estou explicando? Na velha aliança, eu tinha que cumprir a lei, segundo o que a lei determinava. Não podia ter, muitas coisas a lei dizia que não podia ser feito. A guarda do sábado, por exemplo. Você já ouviu falar da guarda do sábado, sim ou não? Já ou não? Era sagrado, sábado, pôr do sol, para tudo. Só quando terminar o pôr do sol. Não pode carregar, não pode comprar, não pode fazer nada. Era a lei. Estou explicando, sim ou não? Não podia ter 2 tipos de planta no quintal. Se tivesse mangueira, não podia ter um segundo pé de mangueira, tinha que arrancar. Nasceu uma outra mangueira no teu quintal, você tinha que arrancar. Não podia ter. Por que eu só tenho que guardar o sábado, se a lei também dizia que eu não poderia ter 2 tipos de planta no meu quintal? Então tem gente que acha que tem que guardar, vou guardar o sábado, porque na Bíblia está escrito. Claro, está escrito lá no Velho Testamento, no tempo dos sacerdotes, dos levitas, sim, tinha que observar. E ai de quem não observasse. Aí veio a graça. A graça, então, Jesus não veio para cancelar, Ele veio para cumprir, porque era impossível você e eu conseguir cumprir todos os preceitos da lei. A lei era muito rígida. E era impossível cumprir todos os preceitos. Então Jesus veio cumprindo os preceitos da lei para me dar essa graça. Vamos ler de novo o versículo 11, só para ver se é isso mesmo que entendemos? Vamos? Vamos? Vamos juntos? Olha só. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, né? Aí abre parêntese, porque sob ele o povo recebeu a lei, fecha parêntese, explicando por quê. Parênteses é uma explicação. O parênteses não faz parte do texto original. Abriu parênteses para explicar para a gente. Correto? Tá, é uma explicação. Né? Porque sobre eles estava a lei, eles receberam a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, se lá estivesse perfeito? Então não vivo pela lei, porque a lei não foi perfeita. Estou explicando, igreja de Jesus. Amém? Então a lei era muito complicada. Aí por isso que veio Jesus. Não é? Se a lei fosse perfeita, não precisava de um segundo sacerdote. Porque quando surge o sacerdote, né, muda-se a lei, diz o texto sagrado. Então, vamos ler o versículo 12 agora. Porque, leia comigo, por favor. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz o quê? Diga comigo, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se o quê? Se faz necessária mudança? Problema que mudou o sacerdote, mas você não aceita a lei mudar. Você está debaixo da escravidão ainda. Porque quando muda o sacerdócio, muda a lei. Mudou os meus sacerdotes. Então, se eu digo que hoje eu sou mais que vencedor, eu estou dizendo isso com base no meu sacerdote. Que meu sacerdote é novo. Eu não estou com base lá no outro sacerdote, que eu tinha que fazer por merecer. Estou explicando sim ou não? Quem está me entendendo? As igrejas, o povo. Igreja é o povo, você sabe, né? Sabe disso ou não? Igreja é o povo, não é? Falar de igreja, você não pensa nas 4 paredes, não. Falar de igreja, você pensar nas 4 paredes. Falar de igreja, você pensar na instituição jurídica, você não veio no meu culto. Tá? Toda vez que eu falar de igreja, eu estou falando de povo. Você, igreja. Tá? Então, o problema é que a igreja continua vivendo em Cristo, mas com a mentalidade da antiga aliança. E aí o que acontece? Você nem aproveita os benefícios da antiga aliança, porque você teria que cumprir toda a lei, e nem se beneficia das mudanças da nova aliança, porque você acha que você tem que fazer coisas de lá. Então por isso que você vive mal. Estão me entendendo agora, sim ou não?
Porque no passado, minha gente, eu tinha que dar oferta, eu tinha que pagar para receber. Era mais ou menos assim que funcionava na antiga aliança. Você quer o quê? Ah, eu quero vender minha terra. Tá bom, só tem que ir lá pegar um pedacinho da terra, um punhado da terra e trazer e pôr no altar. E dizer, eu quero vender minha terra. Me ajuda a vender minha terra. Hoje não precisa disso. Teve que vir um novo sacerdote, veio por quê? Porque o antigo não foi suficiente para poder realizar o problema, solucionar os problemas das pessoas. Veio então o novo sacerdote, chamado Jesus Cristo, e quando muda-se o sacerdote, muda-se também o quê? Leia para mim, por favor, o versículo 12 de novo. Quero que você sublinhe aí, por favor. Na sua Bíblia, marca na sua Bíblia aí, bem grande assim, para lá e para cá assim, passa caneta vermelha, pronto, para ficar bem marcado. Tá? Mudou o sacerdote? Mudou. Então o que mudou junto com ele? A lei. Diga graças a Deus. Então eu vivo a lei de Moisés? Sim ou não? Não. Eu vivo a lei da graça. Eu vivo a lei do Novo Testamento, que é a lei da graça. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Me livrou da condenação, do pecado e da morte. Diga graças a Deus. Até aqui ficou claro, gente? Consegui explicar, sim ou não? Lê de novo o 12, por favor. Deus me incomodou a madrugada inteira para falar isso com vocês. Eu não ia falar isso. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente faz o quê? Muda também a lei. Então a lei que você vive hoje é a lei de Moisés? Mudou seu sacerdote? Agora, se o seu sacerdote ainda for o Arão, se você ainda vive com base no sacerdócio de Arão e dos seus filhos, aí aí sim, esquece isso aqui. Esquece, aí não é para você. Porque se o seu sacerdote ainda é o antigo, se a sua mentalidade ainda é uma mentalidade lá do passado, então esquece, isso aqui não é para você. Ah, pastor, mas se o passado não foi suficiente, o problema é teu se você quer viver no passado. Tem gente que a mentalidade dela não muda. Ela é a mesma pessoa e ela não muda, não vai mudar nunca. Tem gente que não vai mudar, pessoal. Não. A mente dela ela não aceita mudança. Aliás, todos nós temos dificuldade para aceitar mudança, sim ou não? Isso é de nós, seres humanos. Nós gostamos de quê mesmo? Ficar na mesmice, sim ou não? Então nós precisamos ampliar nossa mente. Mudou o meu sacerdote? O meu mudou, e o seu? O meu mudou. O meu não é mais o Arão. Eu não sou ligado a Arão, eu sou ligado a quem? A Jesus. Estou explicando a igreja de Jesus. Quem está me entendendo? Você é ligado a Arão, sacerdócio Arão, lá da lei de Moisés? Não. Sou ligado a quem? A Jesus. Tá? Mudou meu sacerdote. Glória a Deus. Amém? Diga graças a Deus que mudou, né? Ah, se não tivesse mudado, o que seria de nós? Né? Olha só. Porque aquele em quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, Jesus veio de uma tribo onde não havia sacerdote. Visto ser manifesto o nosso Senhor procedeu de Judá. Concernente a essa tribo, nunca houve Moisés, nunca Moisés falou de sacerdócio. Da tribo que Jesus veio, não havia sacerdote. Havia sacerdote da onde? Da tribo de Levi, não de Judá. Aí veio Jesus fazendo completamente diferente, para que nós vivamos uma vida diferente. Diga graças a Deus. Essa é a graça de Deus. Então Deus não veio para te escravizar, Ele veio para te ajudar, tornar-se livre. Livre das mentalidades do passado, livre da escravidão da lei, livre da opressão, livre das maldições da lei. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos ler de novo? Gálatas 3,13, é possível você ler comigo? Gálatas 3,13 vai dizer para nós que Cristo nos resgatou da maldição da lei,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que fez Cristo por mim? Cristo morreu para me livrar da maldição. O diabo tem direito de colocar maldição na minha vida? Não, porque Cristo me resgatou. E qual foi o preço do resgate? A sua na cruz. Estou livre, graças a Deus. Romanos capítulo 8, dê uma olhada comigo. Romanos capítulo 8, olha aí. Você está com a Bíblia? Romanos capítulo 8, na versão corrigida, é mais interpretativa aí. Vamos ler. Romanos capítulo 8 diz: portanto agora, nenhuma condenação há. Diga comigo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Essa segunda parte aí, em algumas Bíblias, vai estar entre parênteses, porque ela está repetindo uma parte que diz lá em Gálatas 5. Por isso que na Bíblia corrigida, essa segunda parte, não, na atualizada, a segunda parte não tem. Tá? Se você quiser entender que você tem que andar segundo o Espírito, você vai ter que ler Gálatas 5. Aí, como Paulo está falando de não existir condenação, então os autores achou por bem trazer essa explicação da parte final do versículo, junto aí, para poder ajudar. Então, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus? Sim. Você está em Cristo Jesus? Sim. Então, se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Amém? Agora, depende de quê? Do tipo como você anda. Eu não posso andar segundo a carne. Eu preciso andar segundo o quê? O Espírito. Eu preciso procurar agradar mais o meu espírito do que a minha carne. Minha carne não tem desejo pelas coisas de Deus. Muito pelo contrário. Minha carne só tem desejo por coisas que não tem nada a ver com Deus. Não estou falando de pecado não, mas se você fosse escolher entre estar aqui na igreja e estar dormindo em casa, você estaria fazendo o quê? Se fosse pela carne, você estaria onde? Dormindo. Sim ou não? Dormindo, roncando, né? Fazendo outras coisas. A carne não tem interesse pelas coisas de Deus. Não adianta eu esperar que, em nome de Jesus, mais tarde eu vou ter vontade de orar. Não vai ter, filha, não vai. Orar é decisão. Eu decido, eu vou orar. Ficou claro, sim ou não? Servir a Deus é decisão. Por isso Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz, dia após dia, e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então, cada dia eu preciso tomar minha cruz. Cada dia, minha vida é feita de atitudes diárias. O que eu fiz ontem não serve para hoje. Ontem eu fui bom cara, mas hoje, se você deixar, eu vou ser um péssimo. Por isso eu não vivo do passado, eu vivo do presente. Não importa quem eu fui, importa quem eu sou. Mas tem muita gente que dá valor por quem era. Já viu pessoas assim? Sim ou não? Dá muita importância ao que era, principalmente quando o que você fez tem a ver com falhas e erros. Aí o inimigo fica falando com você todo o tempo dos seus erros e passados. E você vive no passado e esquece do presente. Não importa quem eu fui, importa quem eu sou. Eu vivo cada dia. Eu vivo cada dia. Amém? Claro que cada dia eu vou viver melhor, viver consciente. Vê se hoje as pessoas estão dispostas a morrer por Jesus. Vale a história aí para você ver o que os imperadores fizeram com os cristãos. Vai lá, vai ver. Queimaram cristãos na cruz. Jogaram para os leões comerem. Não estou falando de Daniel, não. Estou falando dos cristãos mesmo. Não estou falando dos profetas. Jogaram para os leões comer vivo os cristãos.
Outros foram pregados na cruz e foram mortos. Jogaram combustível neles e colocaram fogo. E sabe como eles morreram? Cantando. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Cantando, louvando. Amor por Jesus. Hoje qualquer coisinha fala, não vou na igreja mais. Não é assim? É ou não é? Isso não tem a ver contigo, tem? Qualquer coisinha não vou na igreja mais. Hoje não vou na igreja. Pastor não vai estar lá. Hoje eu não vou na igreja. O irmão me chateou. O irmão que sentou do meu lado, irmão chato. Me ofendeu. Na hora que foi pegar o café, o último café ele pegou na frente. Eu não vou mais na igreja, porque eu ajudo essa igreja. Eu levei café e levei Todd e não fizeram Todd com café para mim. Não volto lá mais. Olha, falta de amor, gente. Você tem coragem de chamar isso de amor por Jesus? Gente, o nosso amor tem que ser muito mais forte que isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele tem que ser muito mais forte. Jesus, o Senhor é tudo para mim, eu não te largo, eu não te deixo. Não tem como te largar, Jesus. Não existe essa hipótese, não passa na minha mente. Não passa. Eu orei, falei, Jesus, nossa casa não pode ficar limpa, varrida, adornada, mas vazia, não pode. O Espírito Santo tem que preencher, ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Então o amor de muitos esfriaram, infelizmente. Eu estava pensando esses dias, será que a iniquidade multiplica lá fora e esfria o amor de aqui de dentro? Eu já falei isso, mas eu analisando, reanalisando, que a gente aprende, desaprende e reaprende, sabia disso? Sim ou não? Essa é a lógica. Aprendo, desaprendo e reaprendo. Correto? Essa é a lógica. Eu aprendo, vamos lá. Desaprendo e reaprendo. Vamos lá de novo? Como é que é a lógica? Eu aprendo, desaprendo. Aí tem gente que fala, não, para que eu vou desaprender? Para reaprender? Ah, não, mantém o que tem. Então ele não aprende. Ele não vai reaprender, porque eu preciso desativar às vezes o que eu aprendi para reativar novas coisas na vida. Então, eu estava analisando, falei, meu Deus, será que o amor de muitos esfriar, será que tem a ver com pecado lá fora? Mas aí a Bíblia diz que Deus não tem nada a ver com o mundo lá fora. Será que o pecado que faz o amor nosso esfriar é o pecado do pecador lá fora ou o pecado dos cristãos dentro da igreja? Hello, people. Como está? Tudo bem? Será que tem a ver com o pecado dos que dizem cristãos? Ou será que tem a ver com o pecado dos que estão lá fora? Quando eu falo dentro da igreja, eu estou falando dentro da igreja da graça? Estou falando dentro de quê? Do corpo de... Gente, a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Então, o pecado que faz o teu amor esfriar é o pecado cometido no corpo de Cristo. Ô gente, presta atenção, meus filhos, olha para mim. Se o ímpio lá fora faz umas coisas erradas, te afeta em alguma coisa? Te afeta? Você até fala, já até esperava. Não é assim? É ou não é? Você fala, até esperava isso aí. O que pode esperar desse povo aí? Esse povo aí, ah, Jesus, salva ele, Senhor. Não é isso mesmo? Sim ou não? Agora, quando você vê um que diz ser cristão, fazendo coisa errada, te afeta? Paulo falou para a gente assim, ó, cuidado com aqueles que dizendo ser irmãos, sair por aí cometendo todo tipo de pecado. Destes, disse Paulo, afasta-te. Então você tem que se afastar para não ser afetado com aquela gente que diz ser crente, mas não pratica o que a Bíblia ensina. É isso que faz nosso amor esfriar. Você está me entendendo, sim ou não? O que é o Evangelho? O Evangelho é comunhão com Deus. É restauração, é alegria no Espírito Santo. É você sair da igreja feliz, não feliz com o pastor. Você pode sair daqui chateado comigo, mas sai daqui feliz com Jesus. Você me entende, sim ou não? Isso é Evangelho. O Evangelho é você estar feliz com Jesus. Estar feliz com Jesus. E a semana que vem você volta. Não porque o pastor, mas por causa de Jesus. Você está feliz com Jesus. Você está feliz com Jesus. Agora, nós precisamos entender o Evangelho. Porque nós temos um novo sacerdote, mas nós estamos deixando ser influenciado pelo antigo sacerdote.
Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, visto que, versículo 12 de Hebreus 7, eu vou ficar só aqui, não vou sair daqui. Tá? Vou terminar aqui orando com vocês. Preste bem atenção. Porque, mudando o sacerdote, muda-se também o quê? Muda-se também Mudou a lei? Mudou a lei? Você vive na graça? Há condenação para você? Seu passado conta? Seu passado conta? Atos 17:30, abre aí, para a gente terminar. Seu passado conta? Não conta. Olha, isso é a nova lei do nosso Senhor Jesus. Seu passado não conta. Ele é o sacerdote eterno, diz a Bíblia, tá? Jesus é o sacerdote eterno. É o sacerdote que traz vida, que traz a virtude incorruptível. Não leva em conta o quê? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da... Você já viveu na ignorância? Já fez coisas na ignorância? Acabou. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que ele manda então? Anuncia agora quer dizer, nesse momento, tá? Hoje, nesse tempo, nessa época, que todos os homens em todos os lugares façam o quê? Se arrependam. O que Deus quer que você faça? Se arrependa. Então, se você fez alguma coisa errada, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Jesus, me perdoa. Me lava, Senhor. Me dê uma nova chance. É tudo que eu preciso. Cada dia, quando você levantar, faça a sua oração. Jesus, obrigado por esse dia. Eu me arrependo dos meus pecados. Amém, gente? Tá? Então, o que é? Nós temos que viver uma nova vida segundo a mudança que esse sacerdote espiritual trouxe para nós. Até aqui entendemos, sim ou não? Quem me entendeu, diga amém. Então, Jesus, o nosso sumo sacerdote, tá? Entrou no Santo do Santo de uma vez por todas. Né? De uma vez por todas. Ele fez o quê? O sacrifício perfeito para nos aperfeiçoar diante de Deus. Semana que vem eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre o nosso novo sacerdote. Posso falar? Ele que domina a tua vida, ele é teu pastor. Amém? Eu sou apenas colaborador dele, para trazer essas instruções para nós. Não venha basear a sua vida em coisas do passado. Baseie a sua vida no que você está fazendo agora. Você é o que você faz agora. Amém?